Olá, tudo bem? Como é que estão? Então a gente está chegando no final do nosso curso, depois aí de 29 aulas de astrofísica, né? A gente passou por toda a astrofísica, basicamente. Vimos sistema solar, galáxias, cosmologia, questão de vida fora da Terra. Eu posso dizer para você que a gente, nessas 29 aulas, conseguiu passar por todas as questões importantes da astrofísica. Agora, com certeza, você tem uma visão geral de toda a ciência, pelo menos do ponto de vista da astrofísica, é óbvio, né? Uma visão bastante completa de toda a astrofísica e com um enfoque observacional, porque a astrofísica, uma área da física, ela é uma ciência empírica. Então a gente precisa, com certeza, dar um enfoque observacional para justificar todas essas teorias, né? Então, nessa última aula, eu gostaria de discutir uma questão mais de filosofia da ciência. Por isso que eu nem coloco o que eu vou discutir nessa aula como tema de prova. Por quê? Porque é muito opinável. Tudo que eu vou colocar aqui nessa última aula é muito opinável. Mas eu acho que eu não seria suficientemente sincero com vocês se eu não colocasse também a minha visão de como é que a ciência funciona. Você pode discordar completamente, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, acho que é importante colocar essa posição, né, de como é que eu vejo essa filosofia da ciência, como é que isso se relaciona com as outras áreas do conhecimento humano, porque isso é bastante importante. Então, para essa aula, eu tento responder a pergunta de se o universo faz sentido. Na verdade, até tentar entender exatamente o que essa pergunta quer obter como resposta, porque a pergunta, por si mesma, exige uma certa explicação. Então, eu trouxe algumas evidências da astrofísica, algumas questões limítrofes da astrofísica e da cosmologia e da ciência como um todo para a gente poder vislumbrar essas questões. A primeira questão que a gente não pode esquecer e que é muito importante, na verdade é a base de toda a ciência, é essa daqui. O universo é inteligível. O que quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, eu posso, como ser humano, me colocar numa perspectiva de alguém que pretende ser capaz de entender os fenômenos físicos, os fenômenos do universo. Essa perspectiva, essa posição na qual eu me coloco, ela existe, ela tem fundamento para essa questão? Ou seja, desde quando eu posso ter certeza de que eu sou capaz de compreender o universo? Por que eu sou capaz de compreender o universo? A gente muitas vezes não se pergunta, simplesmente assume, né, de que a gente, estudando os fenômenos físicos, será capaz de entender o universo, entender o funcionamento do universo. Mas é uma pergunta muito importante, é uma pergunta que está na base de toda a ação científica na realidade. Eu sou capaz de compreender o universo ou não? O que significa compreender o universo? Qual é o significado disso na prática e na teoria também, né, do ponto de vista filosófico? Eu não sou filósofo, sou físico, minha formação toda é na física. Mas é uma questão importante que faz conexão com todos nós, né? Então, a princípio, a gente assume que isso é verdade. Ou seja, de que a gente pode escrever um conjunto de equações que descrevam um fenômeno físico e que essas equações, elas por si só não são a compreensão do universo. Você pode imaginar, as equações são ferramentas, e é verdade, são ferramentas. Mas por trás dessas equações tem um modelo de mundo, um modelo de universo que a gente se coloca. Ou seja, eu proponho que tal fenômeno físico deve acontecer assim, assim, com esse efeito e tal. A partir desse modelo, desse paradigma, né, a gente vai montar um conjunto de equações e daí sim, a partir dessas equações, descrever o que deve acontecer, fazer previsões, explicações, etc. Tentar, né, com elas, entender melhor o nosso modelo e as observações que a gente faz. É uma coisa que se desenvolve junto, não vem um antes, outro depois, né? Como aquela questão de quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, vem tudo junto, tudo é uma coisa só. Mas a gente assume isso como hipótese fundamental do nosso trabalho, do trabalho científico. O universo é inteligível, o ser humano é capaz de entender o universo. E aí vem uma outra pergunta, também muito importante, que diz respeito a nós mesmos, a nossa consciência, a nossa capacidade de pensar. O universo é inteligível, a gente consegue entender o universo e, incrível, a gente consegue matematizar o universo. Eu quero dizer, a gente cria os modelos matemáticos, os modelos físicos, e depois, na física, transforma esses modelos em linguagem matemática.
nós poderíamos fazer a mesma coisa com todas as outras ciências. Acontece que em algumas não é muito conveniente transformar tudo em matemática, é mais fácil trabalhar com a linguagem, simplesmente, do que a linguagem matemática, o formalismo matemático. Na física, a gente já sabe, é muito mais fácil formalizar do ponto de vista matemático. Mas, em última instância, o que está na base não é a matemática, mas é a questão lógica. A gente conseguir descrever os fenômenos físicos com lógica, sendo que a matemática é a ferramenta mais natural para a lógica, mais fácil de ser usada para escrever raciocínios e conclusões lógicas, tá? Então a pergunta é, a nossa mente é matemática ou o universo é matemático? Quando eu falo matemática, eu me refiro a essa questão da lógica. A nossa mente é que pega um universo que não é lógico e transforma o comportamento desse universo num conjunto de proposições lógicas, aí a matemática, a linguagem, ou o universo em si ele é lógico. O universo tem um começo, meio e fim, uma questão lógica, ele tem uma ordem, e a gente é capaz de extrair essa ordem. Nós também somos seres lógicos. Essa é uma pergunta muito importante. Muitos matemáticos importantes colocaram isso do ponto de vista de Deus, mas você não precisa necessariamente pensar em Deus. É só uma maneira de se expressar, para colocar a questão de modo mais claro possível. Por exemplo, Euclides, que você sabe que é o fundamento aí da matemática, né? Um dos principais criadores da matemática como a gente entende, ele criou toda essa ideia de que a gente pode ter um conjunto mínimo de proposições, axiomas matemáticos, e a partir deles elaborar várias teorias e teoremas e outras coisas, né? Então Euclides dizia que as leis da natureza são pensamentos matemáticos de Deus. Na mesma linha pensava Galileu também, dizia a mesma coisa, Newton com certeza, e todos os grandes nomes da física e da matemática até mais ou menos a época da Renascença e o começo da Revolução Científica. Depois, mas cientistas recentes também mantiveram essa maneira de pensar. Se Deus fala ao homem, sem dúvida ele vai usar a linguagem matemática, dizia o Poincaré, que é um dos maiores matemáticos que a gente tem aí nos últimos tempos, né? Então, essa pergunta é muito importante. Quando eles colocam isso, né, Deus pensa de modo matemático, Deus fala de modo matemático, a matemática da natureza é a linguagem de Deus, eles estão se referindo, como eu estava dizendo para você, em relação à lógica. A natureza é lógica e a gente pensa de maneira lógica e consegue captar essa lógica. Se existe Deus que também usa lógica, etc., né, constrói as coisas de maneira lógica, o verbo, né, essa é outra questão também ligada a essa, mas é um problema bem maior. E depois entra ainda uma terceira questão, muito importante também em toda essa discussão. É interessante que você consiga separar as várias questões, porque elas começam a se entrecruzar aqui, e depois a gente perde, a gente não consegue construir nada, se fica tudo misturado. A gente precisa entender exatamente qual é o escopo de cada questão para poder fazer essa análise, né? Então, a terceira questão diz respeito ao propósito ou finalidade. O universo ser inteligível, vamos assumir que o universo é inteligível, porque a gente faz ciência, então a gente assume isso. Ou seja, ele ter lógica implica em ele ter um propósito ou uma finalidade, como está no desenho aqui, né? Um monte de passarinho, como se estivesse voando em seta, né? Óbvio que essa imagem foi trabalhada. Implica em ele ter propósito, quero dizer finalidade. O universo ele trabalha de modo a chegar em determinada situação, determinado estado. Essa é uma proposição que muitos cientistas defenderam por muitos séculos, quando a gente baseava na chamada metafísica, né? Mas hoje, a física não se baseia nessa ideia. Ou seja, a conclusão hoje, moderna da física, não é que o universo ser inteligível, a matemática ser capaz de descrever o universo, a lógica ser capaz de descrever o universo, implica em propósito do universo, né? O universo, ele ter propósito, seria uma coisa hoje que a gente não assume. Hoje o método científico trabalha com outra abordagem, trabalha com a abordagem de causa e efeito. Se eu faço A, acontece B e depois vai acontecer C. Causa e efeito. E mais importante, a gente hoje, na física, sabe de vários fenômenos que não são determinísticos. Uma determinada causa pode levar a vários efeitos diferentes, não é determinístico. Mecânica quântica, teoria do caos até certo sentido, né? Embora as bases delas sejam determinísticas, são teorias assim. Então a física hoje está muito acostumada com essa ideia de que tudo é causa e efeito, não há
não há um propósito, uma finalidade, um ponto onde chegar. Não é a maneira como a filosofia da ciência, a filosofia humana, a teologia, várias outras maneiras de estudar o universo viram a questão e até hoje vem. Porque se você pegar a religião, por exemplo, nas religiões, tudo trabalha com a ideia de propósito, uma finalidade. O objetivo é o universo se estruturar, etc., e chegar até determinado ponto. Esse propósito é muito importante. Eu não estou defendendo uma ou outra visão, embora eu tenha a minha visão, mas não estou defendendo uma ou outra. O que eu quero é que você entenda que quando há um diálogo entre as vários tipos de saberes humanos, há conflito nessas coisas. E muitas vezes as pessoas não conseguem identificar a fonte do conflito e ficam brigando lá entre elas e não entendem que elas estão falando em linguagens diferentes, esquemas de mundo diferentes. E é disso que trata essa última aula, porque a ciência é uma linguagem. Então é muito importante que a gente saiba que a nossa linguagem pode ser diferente de outras. Isso não quer dizer que a nossa linguagem seja a única verdadeira. Existem várias outras e a gente precisa saber conversar. Alguém que fala português, conseguir conversar com alguém que fala alemão, que fala inglês, que fala espanhol, várias outras línguas, a gente precisa encontrar canais para traduzir de uma linguagem para outra. E para entender esses canais, a gente precisa entender a verdadeira base, onde reside o nosso conhecimento. Quais são os pontos fundamentais de cada uma dessas áreas. Então, como eu estava dizendo, da ciência é fundamental a gente assume que o universo é inteligível, que o universo opera através de leis matemáticas ou de lógica, tanto faz, a mesma coisa, né, quando eu quero me referir, e que o universo não tem propósito. Alguém que talvez seja de uma outra religião pode achar que o universo não é inteligível, ou que o universo não trabalha com leis lógicas, mas que o universo tem propósito, etc. Então, quando você for tentar conciliar esses conhecimentos diferentes, você precisa olhar para esses três aspectos, por isso que eu trouxe eles aqui. Eu tenho uma enorme admiração pelo Richard Feynman, vocês devem conhecer, né? Quem gosta de ciência conhece, né? Sabe que com certeza é um dos maiores físicos que a gente teve no último século, tanto no seu trabalho de física, mas também na sua influência em muitas gerações de física, pelo trabalho como professor e como orientador e como pensador de física, né? Então eu trouxe aqui um pedacinho de uma longa entrevista do Feynman, que está disponível no YouTube. Se você procurar lá a entrevista do Feynman, você vai achar a entrevista completa. Eu extraí um trecho em que ele discute essas coisas em relação à física. E quero depois discutir com vocês, com base naquelas três premissas, né? O que significa o que o Feynman está falando. Vamos dar uma olhada. If you expected science to give all the answers to the wonderful questions about what we are, where we're going, what the meaning of the universe is, and so on, then I think you could easily become disillusioned and then look for some mystic answer to these problems. We're exploring, we're trying to find out as much as we can about the world. People say to me, are you looking for the ultimate laws of physics? No, I'm not. I'm just looking to find out more about the world. And if it turns out there is a simple ultimate law that explains everything, so be it. That would be very nice to discover. If it turns out it's like an onion with millions of layers and we're just sick and tired of looking at the layers, then that's the way it is. But whatever way it comes out, its nature is there and she's going to come out the way she is. And therefore, when we go to investigate it, we shouldn't pre-decide what it is we're trying to do except to find out more about it. And so altogether, I can't believe the special stories that have been made up about our relationship to the universe at large, because they seem to be too local, too provincial. The earth, he came to the earth. One of the aspects of God came to the earth, mind you. And look at what's out there. How can it isn't in proportion. It also, another thing, has to do with the question of how do you find out if something's true. And if you have all these theories of the different religions, have all different theories about the thing, then you begin to wonder. Once you start doubting, which I think to me is a very fundamental part of my soul, is to doubt and to ask. And when you doubt and ask, it gets a little harder to believe. I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and there are many things I don't know anything about.
But I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things. By being lost in the mysterious universe without having any purpose, which is the way it really is, as far as I can tell, possibly. It doesn't frighten me. Então, nesse vídeo, é muito interessante as colocações que o Feynman faz, porque são colocações recorrentes em todo esse diálogo de ciência, filosofia, religião, cultura em geral, né? Essas colocações que o Feynman faz são correntes, são os pontos comuns, e ele faz um belo resumo. Ele coloca que a gente sempre vai ter diante de nós o desconhecido, o que a ciência não consegue explicar, a nossa visão de mundo não consegue explicar. E, segundo ele, e muitas pessoas que pensam como ele, o que diferencia a ciência das outras áreas de conhecimento do ser humano é a postura diante desse desconhecido. Ele diz que ele não tem medo diante do desconhecido, não fica incomodado em ter algo que ele não conhece e não é capaz de explicar. E diz, olha, a gente não está procurando uma resposta definitiva para tudo. Não procuro isso, né? Ele fala no começo do vídeo, não procuro uma resposta definitiva para tudo. O que eu procuro é entender essa estrutura do universo. Então ele acusa as outras formas de conhecimento, especialmente a religião, de serem formas acovardadas de buscar entender as coisas. Por que acovardadas nessa visão dele e de muitos outros físicos? Porque na visão deles, quando você não consegue entender um fenômeno do ponto de vista da física, do ponto de vista da ciência empírica, buscar compreender esse fenômeno de uma outra perspectiva é covardia, é fugir, dizer, olha, só existe um meio de conhecer objetivamente alguma coisa, que é a ciência. Se eu tenho um fenômeno e eu tento conhecer e não consigo conhecê-lo com esse meio objetivo, eu tenho que aceitar. E se eu vou para outra ferramenta, filosofia, religião, outra interpretação cultural, qualquer outra coisa, é covardia, é não aceitar o desconhecido, tá? Essa é a visão muito comum dentro da ciência. E com todo respeito ao Feynman e com a humildade, porque eu não chego nem aos pés do Feynman, mas com base em outros pensadores, os quais eu leio e argumentam contra isso, eu discordo. E gostaria que você montasse uma ideia crítica a respeito disso e procurasse ler outras pessoas e tal. Não vai acreditar no que eu estou falando, né? Não é assim. Mas leia, procure pensar você mesmo. A primeira coisa é que a ciência não é capaz de conhecer tudo. Tá? A ciência só é capaz de conhecer algo que pode ser medido, mensurado, controlado em laboratório. Tem muitas coisas que a gente não é capaz de medir, controlar, mensurar no laboratório. Os sentimentos humanos, por exemplo, amor, ódio, raiva, a gente pode medir a intensidade deles com base em química, com base em atos e tal, mas são sempre reflexos de algo que está inatingível, algo imaterial, que a ciência não consegue captar. Você só está medindo reflexos. Como que um sentimento mexe na química do seu cérebro, como que um sentimento mexe nos seus atos, como que um sentimento faz isso, como que ele faz isso. Você não mede o sentimento em si, a essência daquilo em si mesmo. Muitos físicos falam que, na realidade, você não mede a essência de nada no universo. Quando você não mede a essência do que é um elétron, você só mede os efeitos do elétron. Entramos de novo na filosofia da ciência e é uma área enorme, tem que discutir. Mas o fato é que a ciência, numa ou outra situação, não pode conhecer tudo. A ciência só conhece aquilo que ela consegue medir. E mesmo que ela consegue medir, tem bastante limitações. Então, isso é importante. Então, a gente deve se colocar numa atitude que eu considero que é a verdadeira atitude de humildade. Aceitar que a ciência não é capaz de conhecer tudo, mas que outras formas de conhecimento podem conhecer coisas que a ciência não é capaz. Os físicos, muitas vezes, dizem que a verdadeira atitude de humildade... Os físicos muitas vezes dizem que a verdadeira atitude de humildade seria a gente aceitar o desconhecido pela ciência. Mas não é a verdadeira atitude de humildade. É mais humilde a gente aceitar que existem coisas que são desconhecidas para a ciência e que outras formas de saber humano podem conhecer, podem averiguar. Eu quero dizer que não é irracional procurar explicações em outras formas de conhecimento. Pelo contrário, é tão racional quanto procurar
explicações na ciência. Não há esse choque de racionalidade. É um choque artificial de racionalidade querer dizer que apenas a ciência explica as coisas racionalmente. A ciência tem o monopólio da razão. Não é verdade que a ciência tem o monopólio da razão. A ciência tem o monopólio do método empírico, talvez. Talvez, mas não da razão. A razão não está limitada ao método empírico, ao método experimental, fazer experiências e checar com modelos e com teorias. Não é. A ciência não é a única, né, forma de conhecer. Então, como eu falava, tem vários outros pesquisadores, gente importante, não eu, mané qualquer, né? Gente importante que já investigou essa questão e que tem outras maneiras de ver. E dessas pessoas, na verdade, que eu me inspiro. Uma pessoa que sempre me inspira muito e procuro estudar com cuidado a sua forma de pensar é o padre Guy Consalmanho, que é um sacerdote jesuíta, um padre jesuíta, que é diretor do Observatório Astronômico do Vaticano e que é formado em física pelo MIT e tem doutorado também em astrofísica. E a área dele é a área de asteroides e meteoritos, ele é um grande especialista nessa área. E o Padre Guy, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, na verdade eu convivi com ele por algumas semanas em Roma, na escola de verão do Observatório Astronômico do Vaticano, fiquei algumas semanas com ele, pude conversar muito com ele lá. O Padre Guy ele tem feito um grande trabalho de divulgação de ciência, de religião, de filosofia, de várias formas de conhecimento e tentar achar uma maneira de conversar entre essas várias áreas. Então dá uma olhadinha no que ele fala. One of the dangers of trying to integrate science and religion is what's often called the God of the gaps. And this really came up in the time of Newton in the Enlightenment. There are lots of things that Newton didn't quite get yet. And Newton said, this is proof of God. I need God in order to explain these things. 100 years later, Laplace comes along with better equations and said, guess what? I didn't need God for that. I guess I don't need God. Laplace was right. The God he didn't need is a God that doesn't exist. God is not the God of the gaps. God is not one force among other forces in the universe. God is what I'm searching for when I'm searching for truth. God is present in that joy that I feel when I plot up two variables in some experimental data and I suddenly see a pattern. God isn't the force that made it happen. God is the creator that made it possible. And God is also the creator who invites me to participate in this creation. Because in this creation, he's expressing his love. Science actually doesn't do proof. Mathematicians do proofs, but not scientists. Scientists know that their best descriptions are always going to be obsolete and always overthrown, and that we never have the final answer, and that the universe is always more complicated and more strange and wonderful than what we expected. I find that especially astronomers and physicists who are used to the universe being very strange are very open to the idea of a creator, because what we observe in the universe is that it's more than we can understand. And the only way we can make sense out of it is to take the theory that is not just the one that fits the math, because I can find lots of theories that fit the math, but the one that's the most elegant, the one that speaks to something in my soul that cannot be quantified. Então o Padre Guy, ele levanta várias questões importantes nessa tentativa de dialogar, fazer dialogar ciência, religião, filosofia e outras formas de conhecimento humano. Em especial, claro, ele é um padre católico, ele vai dar uma visão católica para o assunto, né? Uma abordagem católica, ou cristã, no mínimo cristã, né, para esse assunto. Tudo bem, é a visão dele. Mas é importante, interessante notar que ele diz que um dos grandes equívocos nesse diálogo é tentar fazer Deus ser uma espécie de quebra-galho. Inclusive os ateus acusam os cristãos de fazerem isso, e muitas vezes os cristãos fazem mesmo, assim como outros grupos também fazem.
Quebra galho no sentido que ele estava falando do Newton, que o Newton tinha coisas que ele não conseguia entender, e ele dizia, então é Deus que faz. Aí o Laplace conseguiu, mexendo nas equações, conseguiu explicar e disse, não precisa mais de Deus. E aí, onde é que fica Deus, né? Ele lembra que Deus não é nada disso. Deus, na visão cristã, é um ser que está fora do universo, fora do espaço e fora do tempo. Deus não é uma força que empurra um planeta, uma coisa assim. Não faz sentido nenhum falar desse tipo de coisa, né? Ou seja, Deus é outra coisa na visão deles. Então, isso também é importante, gente. Sinceridade no diálogo. Não pode haver diálogo verdadeiro, frutuoso, se não há um verdadeiro e sincero interesse em conhecer o que o outro tem para dizer. Um verdadeiro e sincero interesse em não ganhar um debate. A gente, quando dialoga, não dialoga para ganhar debates. Quando a gente dialoga, dialogamos para crescer em compreensão, entender melhor as coisas. Os dois crescem, todos crescem. Quem defende uma posição entende melhor a sua própria posição, em vez de ficar só repetindo chavões ou ideias que ele achou bonitas. O outro entende melhor a posição dele também, e também se aprofunda na própria posição. Isso é um verdadeiro debate, esse é um verdadeiro diálogo que vai chegar e vai ser construtivo. Eu falsificar ou distorcer a visão do outro, eu esconder pontos fracos da minha própria visão, porque todo mundo tem uma visão incompleta e que tem coisas que não fecham, não batem, né? Então eu esconder isso aí também não resolve nada. Só vai fazer a gente chegar em conflitos, não vai resolver a conversa. A gente não vai chegar numa compreensão mais profunda de como o universo funciona, como as coisas funcionam. Então é muito importante isso que o Padre Guy coloca. Agora, a gente pode, com base nessas coisas que eu falei para vocês, tentar entender melhor algumas das coisas que estão incomodando muito os físicos nesse momento, especialmente os cosmólogos. São constatações físicas, acima de tudo, constatações físicas que não têm uma boa explicação na física hoje. Talvez tenha no futuro, eu espero que tenha no futuro uma explicação mais interessante na física, mas hoje, nesse momento, são observações que estão precisando de melhores explicações. Uma das grandes questões hoje é o chamado, algumas pessoas chamam assim, muitos não gostam, tá? Mas é o fine tuning do universo, ou ajuste fino das constantes do universo. O que eu quero dizer com ajuste fino das constantes do universo? Olha para essa imagem aqui. Você tem uma pilha de pedras, né? Organizadas ali, né? Alguém colocou bem organizadinha, formando esse arco. Você pode imaginar que se alguém der um peteleco nesse arco, mexer o mínimo que for numa dessas pedrinhas, desaba tudo. Parece que o nosso universo é assim hoje, em relação às constantes do nosso universo. Parece que o nosso universo tem constantes com valores especialmente particulares. Valores muito particulares que, se você mudasse um pouquinho, quase um nada, a gente não teria o universo que tem hoje. E não nos parece, nesse momento na física, não nos parece que o valor que as constantes têm hoje seja justificável. Ou seja, a gente tem alguns valores e não sabe por que são esses valores. Que valores são esses? Tem vários, tá? Eu coloquei aqui 4 constantes fundamentais da natureza, mas a gente poderia falar de muito mais. Tem vários artigos super interessantes de física discutindo isso. Você sabe que a natureza tem 4 forças. Nós falamos espalhado isso ao longo do curso, né? Mas a natureza tem, hoje a gente acredita, né? A força gravitacional, a força eletromagnética, ou seja, eletricidade e magnetismo são uma força só. Depois, a força nuclear forte, que mantém as partículas do núcleo do átomo juntas. Por exemplo, pensa num átomo de hélio. O átomo de hélio, no núcleo dele, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Nêutron não interage eletricamente, é neutro. Na verdade tem uma força lá residual, mas não importa. Mas não interage. Já os prótons são partículas carregadas positivamente. Pela teoria eletromagnética, elas se repelem com muita força. Então você não poderia ter um núcleo de hélio estável. Não poderia ter um núcleo de hélio estável. 2 prótons iriam se separar. Como é que 2 prótons se mantêm unidos? Porque a gente acredita, né, hoje na física, o modelo padrão da física diz que há uma terceira força nuclear, que une partículas de núcleo, que chamamos nucleons. Então a força nuclear é sentida entre prótons, entre nêutrons e entre prótons e nêutrons também, eles são nucleons. Todos eles sentem uma força de atração. E a força nuclear é mais forte do que a força eletromagnética na escala do núcleo. Então é uma terceira força.
Agora, alguns núcleos se despedaçam. Por exemplo, você vê, né, núcleos que fazem fissão nuclear e tal, então eles vão se quebrando. Há uma quarta força no jogo, nessa quebra aí, para poder explicar essa quebra, que se chama força nuclear fraca, em composição à força nuclear forte. Pois bem, cada uma dessas 4 forças fundamentais da natureza tem uma constante associada, que dá a intensidade da força. A força gravitacional é a mais fraca, depois em segundo lugar vem a força eletromagnética, aí a força nuclear fraca e depois a força nuclear forte. São constantes que dão a intensidade dessas forças. Você pode pensar até em termos de energia, não tem problema. Então dão a quantidade de energia envolvida em cada uma dessas forças. Acontece que essas 4 constantes a gente consegue medir em laboratório quanto valem. Tem os seus valores. Mas esses valores, eles são medidos em laboratório. A gente não tem uma expectativa teórica. Por que esses valores valem o que valem? E o mais interessante é que se eles fossem um pouquinho diferentes, né, a gente pode pensar, bom, eles valem isso aqui, tudo bem. Mas e se o universo fosse um pouquinho diferente? A constante gravitacional fosse um pouquinho mais forte do que ela é, ou um pouco mais fraca. O que aconteceria, né? Se a gente mexer na força gravitacional, vai mexer em um monte de coisa no universo. Por exemplo, imagina a força gravitacional um pouco mais fraca. Mexe na instabilidade das estrelas. Então, a força gravitacional mais fraca significa que há menos força gravitacional apertando as estrelas, comprimindo as estrelas. Portanto, as estrelas precisariam ser mais massivas para poderem ter fusão nuclear. Chega num ponto que a gente percebe, quando vai fazer as contas, que uma pequena mudança na constante gravitacional geraria mudanças brutais em todas as estrelas, na evolução das galáxias, na composição química do universo, em tudo que você viu ao longo do curso. Mesma coisa vai valer para a força nuclear forte, que vai regir a quantidade de energia gerada nos processos nucleares, e na força nuclear fraca, nas forças eletromagnéticas, porque o universo é cheio de partículas, campos eletromagnéticos, plasma e um monte de coisa. Tudo depende dessas constantes e depende criticamente, como naquela figura do arco. Se eu mexo um pouquinho uma dessas constantes, a gente bagunça todo o universo. Bagunça ao ponto de praticamente tornar o universo impossível. Algumas grandes coincidências que a gente tem hoje no universo, na estrutura do universo, são inexplicáveis para a física por causa dessas constantes. Por exemplo, a constante lambda, que a gente falou várias vezes ao longo do curso, especialmente na parte de cosmologia, que é a constante lá das equações da relatividade geral do Einstein, e que explica a expansão acelerada do universo. Ela depende dessas outras constantes que eu estava falando para vocês, e da quantidade de massa no universo, principalmente. Então, se a densidade do universo fosse um pouquinho diferente, o nosso universo poderia não ter existido por esse tempo que ele tem. O universo com uma densidade de massa diferente poderia ter surgido e tido um Big Crunch, ou seja, ter evoluído, ter encolhido rapidamente. Ou ele poderia estar numa expansão muito lenta. Tudo seria diferente no universo. E seria muito diferente mesmo com uma mudança pequena. Assim para outras coisas. Um universo, por exemplo, de 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos é muito tempo para esse universo estar expandindo. Só pode o universo expandir por tanto tempo se ele for muito grande. Senão ele já teria, a expansão teria sido completamente diferente. Então precisaria o universo ser grande. A quantidade de matéria, antimatéria no universo, ou seja, quanta matéria normal e antimatéria surgiu no começo no Big Bang. A gente não entende por que o universo tem mais matéria do que antimatéria, pelo menos nessa parte. As dimensões do universo, nós vemos um universo tridimensional, embora tenha teorias físicas que falam de universo com mais dimensões, mas a gente não entende por que o universo tem essas dimensões, etc. Se você vai pesquisando, como eu disse, a essência das leis da física, de onde elas vieram, você percebe que são todas sempre leis muito especiais. Muito especiais. E aí os físicos se incomodam muito com isso, porque como eu estava falando para vocês, eu me incomodo muito com isso, porque eu sou físico. Quando a gente pensa na física, a gente não pensa na física, voltando lá para o início da aula, a gente não pensa na física em termos de propósito, onde eu quero chegar. Eu penso em causas e efeito. Então, quando eu tenho um conjunto de leis especiais, eu digo, mas como é que pode ser tão especial essas leis? Não faz sentido. O sistema deveria evoluir naturalmente e não dado um conjunto especial de condições iniciais. Tá? Então, como é que pode isso? Tem uma maneira da gente explicar isso sem
quebrar toda a base da física, sem colocar dentro da física propósito, por exemplo, que é uma linguagem aceitável, uma linguagem ok, mas em outras áreas do conhecimento ela não faz parte da maneira como a gente faz a física. Ou a gente chegou numa fronteira da física, num ponto em que, olha, meu amigo, você estudou o que você tinha para estudar e agora a física não se explica mais por si só. Para você entender a física, você vai ter que trazer um conhecimento de fora. A física não é autocontida, as explicações da física. Existe um conhecimento de fora para poder explicar. Quem gosta de ciência, divulgação da ciência, talvez já tenha ouvido falar do teorema da incompletude de Gödel. Tem a ver com isso. Ou seja, nem um sistema... Gödel era um matemático que trabalhava com lógica, e ele explicou que um sistema ele não pode ser autocontido do ponto de vista da lógica. Sempre precisa alguém trazer alguma coisa de fora para que aquele sistema faça sentido. Talvez seja isso na física. Mas até isso poder ser provado, a gente tem um longo caminho para percorrer na física. Porque a gente pode ter muita física interessante por trás desses fenômenos curiosos. Antes de fazer o que o Padre Guy estava falando, de enfiar um Deus que, então é isso, agora é Deus. Ou enfiar uma filosofia, então é isso, agora é essa explicação filosófica. Ou enfiar uma incapacidade da física de explicar, a gente tem um trabalho árduo a fazer dentro da física. Será que não há leis físicas mais fundamentais ainda do que a gente já estudou? A gente não pode descobrir coisas muito mais interessantes do que já descobriu até o momento? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente não chegou numa fronteira da física. Eu acho que há muitas coisas ainda para serem explicadas. E se você for pesquisar nos livros de filosofia da ciência e nos livros que comentam os últimos avanços da física, da matemática, da ciência como um todo, você vai ver muitas explicações. Dá para agrupar as explicações em 3 casos, em 3 situações, 3 tipos de explicações, eu diria, tá? Primeira explicação é que as constantes físicas, né, o universo ele é ajeitadinho como um relógio, parece especial como um relógio. Essas constantes físicas que a gente tem aqui aconteceram por acaso. O universo surgiu com essas constantes. Poderia ter surgido com outras. Poderia ter infinitos universos com várias constantes diferentes. Essas são, por exemplo, várias versões de teoria de multiversos, que há vários universos paralelos aí. São essas teorias, tá? Então, as constantes surgem aleatoriamente num dado universo e a gente tem uma infinidade de universos, de modo que o nosso não tem nada de especial. O que tem de especial é que as constantes são tais que a gente pode ter vida e pode ter eu e você aqui pensando de como é que esse universo funciona, né? O próprio universo pensando como é que ele funciona, de certa forma, né? Ou um ser racional que não pertence ao universo, tem uma alma que ele vem de fora e capaz de indagar o universo, né? Com uma explicação cristã, por exemplo, ou várias outras aí que eu nem conheço de tantas filosofias e religiões que existem. A segunda possibilidade é uma necessidade, ou seja, as constantes físicas não têm o valor que elas têm nesse momento porque surgiram aleatoriamente, ou porque foram feitas por Deus, ou qualquer coisa assim, mas é porque quando você pega o começo do universo, a constante gravitacional podia ter surgido com qualquer valor, mas existe uma lei física que obriga ela a mudar de valor ao longo do tempo e chegar no valor que ela tem hoje. É uma espécie de evolução das leis da física. As leis da física evoluem ao longo da história do universo até chegarem nas leis que são hoje. Uma ideia muito interessante, lançada por um físico extremamente importante e respeitável, chamado Paul Dirac, um físico inglês, ganhou o Nobel, um dos pais da mecânica quântica. E a ideia do Dirac, então, é que as constantes evoluem com o tempo cosmológico. E é uma ideia que pode ser testada fisicamente. Lembra que a gente pode estudar galáxias bem distantes da gente e a gente pode ir lá ver, será que as leis físicas dessas galáxias lá no comecinho do universo são as mesmas que aqui? Se não forem, é porque a física é diferente. A gente pode testar. E teve e ainda há muitos físicos tentando testar isso daí. Até hoje ninguém percebeu nenhuma diferença, tá? Parece que é tudo igual. Tem maneiras de testar, não são nada fáceis, mas existe maneira. Isso é interessante, é uma ideia verificável. Você pode ir lá e tentar verificar. E o outro grupo de ideias é o grupo de ideias do âmbito religioso, ou seja, o universo tem realmente um projeto. Ele realmente foi criado para chegar num objetivo final.
E mesmo as ideias do espectro religioso são muito diferentes. Se você pegar as várias confissões religiosas, né, cristãos, muçulmanos, hindus, budista, índio, tupi, tudo quanto é coisa, cada um tem uma visão diferente de como é que é esse Deus, como é que esse Deus faz o universo, ele fica controlando cada detalhe, ou ele faz o universo e ele deixa o universo solto, enfim, há muitas visões diferentes aí da ideia de projeto, tá? Então cuidado quando você pegar uma crítica a qualquer uma dessas ideias, porque todas elas são muito sofisticadas, porque todas elas têm várias versões, e você precisa, como eu estava falando antes, vamos fazer um diálogo frutuoso? Vamos ser honestos intelectualmente? Vamos estudar para realmente crescer como ser humanos? Então vamos nos debruçar com verdade sobre esse assunto. Vamos nos debruçar de verdade sobre esse assunto. Não vamos tentar forçar a nossa visão. Se debruçar de verdade sobre esse assunto é ler, é estudar sobre isso, entender o que de verdade aquela outra pessoa está argumentando. Ainda que aquilo eu discorde completamente, mas o que ele de verdade está pensando sobre o assunto, tá? Então nesses 3 modelos aqui há várias explicações diferentes. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer esse diálogo. Um físico que eu gosto muito e tem ideias bastante originais é o Joe Polkinghorne, que ele já está aposentado agora, está bem mais velhinho do que aparece nessa foto, inclusive, mas você ainda encontra vários vídeos dele no YouTube, dando palestras. Infelizmente, quase nenhum deles tem legenda em português, tá? Então teria que entender inglês, mas tem bastante material dele no YouTube. Ele foi professor de física matemática em Cambridge, ou seja, a física matemática é a área mais teórica da física, né? Mais um limite ali entre a física, a lógica e a matemática, tá? A ideia do John Polkinghorne, ele é um grande defensor do chamado princípio antrópico. O princípio antrópico é o nome, né? Antrópico, ou seja, o homem ele está no centro do universo. A ideia do princípio antrópico é que o universo aconteceu de tal forma que permitiu o homem, a existência do homem. Isso é uma ideia neutra, é quase uma constatação observacional, eu diria até. Você pode tentar entender por que o universo evoluiu ao ponto de ter um homem, mas que é o fato de que o universo evoluiu ao ponto de ter um homem, isso é um fato, né? Nós estamos aqui, né, seres humanos. Então o princípio antrópico diz, olha, o universo evoluiu ao ponto de ter homens. Seres humanos, seres inteligentes, racionais, se investigando sobre o universo. Agora, por que isso acontece? Tá? Aí tem várias colocações. O Joe Polkinghorne, ele comenta de que o interessante é perceber que mesmo antes da existência de vida no universo, o universo já reunia todas as condições físicas para a vida existir aqui. Tá? Já tinha todas as condições. E depois veio a surgir a vida. Independente dos processos não determinísticos e tudo, as condições estavam aí. A vida ia surgir no universo. Por isso que ele diz, o universo estava como que grávido, prenho, né? Prenha de vida. Ela ia acabar surgindo. Agora, as interpretações, como entender isso? Tem várias maneiras de entender isso daí. Uma maneira muito interessante é a do Andrei Linde, que eu já mostrei já falei dele em outras oportunidades do curso, é um dos maiores cosmologistas hoje, né? É um dos criadores da teoria de multiverso. Então, nesse artigo aqui, de 2017, ele faz uma revisão da história do multiverso, e ele é um físico renomado, e ele coloca, e ele esteve desde o começo trabalhando nessas ideias, né? Ele foi o pai de muitas delas. Então ele coloca a evolução dessas ideias, e num ponto do artigo ele coloca assim, olha, que é importante você ver. Ele diz que assim, por muito tempo os teóricos não conseguiam entender como é que a constante cosmológica fosse exatamente zero. Constante cosmológica ser zero. Os físicos não conseguiam entender. Era uma coisa que não fazia parte das teorias, tinha que ser colocada artificialmente à mão. O valor das constantes que eu estava falando para vocês. Em 98, complicou ainda mais. Com a descoberta de que o universo está se expandindo de forma acelerada, em 1998, era necessário explicar não uma constante zero, mas uma constante extremamente pequena e da ordem de magnitude da densidade de matéria da nossa época. Isso é pior de explicar do que zero. Porque zero parece que é um número que uma coisa cancela a outra e tal, e terminou no zero. Então eu poderia tentar entender por que a densidade é desse jeito, daquele e tal, e acabam se cancelando e dando zero. Mas quando não é zero, só que ela ainda é muito pequena e é da ordem da constante atual, por que isso? Como pode uma coisa dessa? Então, do ponto de vista
da cosmologia, essa é uma pergunta impraticável, tá? A única maneira, no entender do Andrei Linde, de explicar isso sem invocar um incrível fine tuning, e aqui eu queria que ficasse reforçada a palavra incrível. Incrível, a gente está acostumado a pensar no incrível como algo maravilhoso e tal, mas tem um outro significado de incrível. Incrível, crível quer dizer que se crê. Incrível, que não dá para crer, não dá para acreditar. Então, sem invocar um fine tuning, ou seja, um ajuste fino das constantes, que não dá para acreditar, é inacreditável, é incrível, é aceitar o princípio antrópico. Ou seja, no fundo ele está dizendo o seguinte, é aceitar que nesse universo a vida pôde surgir. E que, para não dizer que ele é especial, só resta uma explicação. E em muitos outros não pôde. Então tem as teorias de multiverso. Então o Andrei Linde, nesse artigo, depois ele em outros parágrafos ele explora mais, mas ele nesse artigo ele diz, olha gente, a teoria de multiverso surge apenas porque nós não conseguimos explicar as várias constantes do universo. Ela é filha dessa impossibilidade de explicar as constantes. E é filha ainda da teoria inflacionária também, que é uma teoria que, como você lembra lá em cosmologia, a teoria inflacionária tem dois problemas graves. O problema do horizonte, a gente não consegue explicar por que o universo é isotrópico e homogêneo, é igual em todas as direções e tem as mesmas densidades. E o problema da planicidade do universo. O universo é plano, a teoria a gente não consegue explicar. Uma maneira de explicar é a teoria inflacionária, do Alan Guth. Então o Andrei Linde, que trabalha muito depois com Alan Guth, né, trabalhou muito com Alan Guth, ele diz, olha, a teoria de multiverso é isso, a gente não consegue explicar essas coisas, e para não invocar um negócio incrível, inacreditável, a única maneira que a gente tem é dizer que existem vários universos por aí. E daí tem várias teorias de multiverso, tá? Eu diria para você que a teoria de multiverso do Andrei Linde é a mais razoável de todas. Na realidade, só dando uma breve falada aqui, o Andrei Linde, ele defende que não há vários universos paralelos. Na realidade, ele diz que há um único universo, só que regiões diferentes do nosso universo se expandem com taxas diferentes. Uma região tem um período inflacionário e outra tem outro. Isso é aleatório, é caótico. Então a gente vive em uma bolha do universo que expandiu com uma certa taxa inflacionária por um certo tempo e criou o nosso universo, o plano, com essas constantes e tal. Um outro pedaço do universo evoluiu com outra forma. Tá? Então são universos bolha, na própria linguagem dele. Aí você deve estar se pensando, eles podem se chocar? Podem. Na teoria dele pode acontecer isso e tal. Então, interessante porque a teoria dele é testável fisicamente, talvez a gente consiga determinar características do nosso universo bolha que dependam de outros, não sei, o pessoal está trabalhando. Tem outras teorias de multiverso que são bem mais exóticas e aí... Mas essa visão do princípio antrópico, materialista, tenta explicar a matéria, o universo apenas com matéria e universo, é uma visão que se enquadra bem para a física. Mas como eu disse, não precisa você necessariamente querer explicar tudo o que acontece no universo apenas com as leis do universo. A física não é capaz de explicar tudo. Por exemplo, outro cientista muito importante, que é o Francis Collins, foi o geneticista-chefe do projeto Genoma Humano. Hoje é o chefe do setor de saúde lá nos Estados Unidos, né? Então, muito importante, trabalha chefia os grandes laboratórios americanos na área de saúde pública americana. Então, o Francis Collins, que escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, ele acredita em Deus, ele é evangélico, ele acredita que o princípio antrópico tem uma interpretação que a gente diz, né, final, ou seja, finalista. Ele tem um projeto. O universo, ele tem a constituição que ele tem para abrigar vida, porque ele foi pensado para abrigar vida. Aí ele coloca, é claro, de Deus, né? Está defendendo a ideia de Deus, né? A linguagem de Deus. O universo está escrito na linguagem de Deus, linguagem matemática e tal. E a ciência é a linguagem de Deus. Mas é a linguagem de Deus, não é Deus. Deus é maior, né? Na visão dele. Então ele coloca isso daí, ó. O Deus estava interessado em ter o homem no universo. Então, se essa fina navalha de improbabilidade muda um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, constante, muda todo o universo, é muito improvável, e é Deus quem explica isso daí. E como eu estava falando para você, cuidado com os preconceitos, porque isso é um argumento racional. Fugir da questão é que não é racional. Esse é um argumento racional. Não pode ser provado fisicamente, claro que não, porque isso aqui não é ciência.
não é ciência. Mas o multiverso do Andrei Linde, por enquanto, também está na mesma linha. Ou seja, as ideias de que pode ou não ser assim, nenhuma delas foi provada. Também é uma maneira de tentar explicar, tá? A ideia, o que é bom, eu penso, é você estar aberto ao que é racional, ao que é honesto, ao que procura a verdade com honestidade. A gente entra de novo nessa questão entre o universo fazer sentido, é inteligível, e ter sentido, ou ter propósito. E aí, claro, não poderia deixar de citar o grande Carl Sagan, né? Que é o maior de todos os divulgadores de ciência. Ninguém nunca teve, depois dele, a habilidade que esse homem teve para ensinar a ciência para as pessoas, né? Acho que boa parte de nós que está aqui, né? Está aqui, adora a ciência, porque talvez tenha aprendido muitas coisas com o Carl Sagan. A maneira como ele ensinou as pessoas a ensinarem ciência é algo que inspira todos nós, com certeza, um grande modelo para mim. E o Carl Sagan, ele tem um vídeo muito famoso no YouTube, você vai encontrar, chama o Pálido Ponto Azul, em que ele fala sobre essa questão do sentido. Vamos dar uma olhadinha. The spacecraft was a long way from home. I thought it might be a good idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, the Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel. Hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see, nearby planets, far-off suns. But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Here was our first chance, and perhaps also our last, for decades to come. So, here they are. A mosaic of squares laid down on top of the planets, and a background smattering of more distant stars. Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of light, as if there was some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and optics. There is no sign of humans in this picture. Not our reworking of the Earth's surface, not our machines, not ourselves. From this vantage point, our obsession with nationalism is nowhere in evidence. We are too small. On the scale of worlds, humans are inconsequential. A thin film of life on an obscure and solitary lump of rock and metal. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every supreme leader, every superstar, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors.
so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. It underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known. The pale blue dot. Então esse vídeo do Carl Sagan ele é muito emocionante, né? As palavras que ele traz, o que ele está contando aqui, porque, de certa forma, como negar, né? Ele está fazendo uma espécie de julgamento moral a partir do conhecimento científico que a gente tem. Qual é o julgamento moral dele? É que nós vivemos num ponto muito pequeno e totalmente insignificante do universo. Pequeno e insignificante. Guarde essa palavra, insignificante, porque depois eu vou mostrar um vídeo que também questiona isso. Mas certamente muito pequeno do universo. E tudo que a gente faz está aqui nesse pontinho e a gente, então, precisa ter um pouco mais de espírito de fraternidade. As pessoas precisam respeitar mais umas às outras, não guerrear, não ficar considerando o seu grupinho, que só eu tô certo, todo mundo tá errado e eu sou a única pessoa correta, né? Só eu quero o bem, todo mundo quer o mal, enfim. Então ele questiona isso, ou seja, ele consegue com muita clareza, tirar um ensinamento moral a partir de uma observação, uma constatação física. Ou seja, pegar, né, isso é um gênio, né? Pegar a Voyager e quando ela estiver bem longe da Terra, voltar e tirar uma foto da Terra. Do ponto de vista científico, isso não tem importância nenhuma. Mas agora, é quase como o primeiro passo do homem na Lua, né? Para a humanidade, isso é muito importante, né? Poder, né, se olhar dessa maneira e pensar em quais os significados dessas coisas e tudo isso. Então, com certeza, e o Carl Sagan era um cientista ateu, mas que tinha uma visão muito mais madura sobre a religião do que a maioria dos outros cientistas ateus. Claro que ele cometia equívocos, ele muitas vezes falou coisas erradas sobre o cristianismo, não por maldade, mas porque ele realmente desconhecia alguns aspectos e tal, especialmente a amplitude de doutrinas que existe dentro do próprio cristianismo. É complicado, né? Até para quem é cristão, às vezes é difícil de entender as nuances entre uma ideia e outra, né? Então, algumas coisas ele errava, mas ele tinha muito respeito e honestidade intelectual. Uma coisa que o Carl Sagan realmente era honesto intelectualmente. Por isso, acho muito importante esse debate e essa conversa que ele propunha, né? Os aspectos morais aí da ciência. Acho que ele realmente tinha muito a contribuir. Agora, será que, como ele coloca, né? O fato da gente ser muito pequenininho, da gente estar no universo tremendamente gigante, significa que a gente não tem importância nenhuma? Será que a gente não tem significado nesse universo? Então eu quero mostrar para vocês a opinião de um outro cientista que eu também admiro muito, esse ainda está vivo, chama George Ellis, que é um dos cosmólogos mais respeitados hoje em dia,
tem uma quantidade de trabalhos em cosmologia imensa e questiona vários paradigmas, várias coisas que são colocadas hoje em cosmologia, questiona de maneira lúcida, tá, com física e tal. Por isso é um homem extremamente respeitado dentro de toda a comunidade. E o George Ellis, ele tem uma visão bastante diferente da do Sager em relação a propósito. Acho que vale muito a gente escutar o que ele tem para dizer. George, is there purpose in the universe? There's clearly and manifestly purpose in the universe. You've asked me that question because you want an answer. Your purpose, the purpose that is in the universe and manifested in what you have done. And I find it ironic when people write papers saying there's no purpose in the universe and they then publish them because they want other people to read them, which shows by that very action there is purpose in the universe. What the question is that purpose founded in and emergent from the nature of the universe, or does it in some sense emerge out of a purposeless underlying physical reality? And to me, that latter doesn't make sense. To me it makes sense we have purpose because that purpose reflects the nature of underlying reality. What data can support that conclusion? The data of everyday life. In fact, to me, to a considerable extent, I came to my position on the nature of things through the times when I was in South Africa, and we were heavily involved in the attempt to rectify what was clearly an unjust and wrong situation. And there was no doubt in the minds of the people I was working with, involved with, that what was happening was morally wrong. Now, it wasn't a statement that in some cultures it would have been right and in others it wouldn't have been. It wasn't a statement that evolutionary psychology said something. It was a statement, this is wrong. And I believe if you want to say that, if you want to have the capacity to say something is evil or something is wrong, then you have to believe that there is a moral reality out there independent of humanity which exists. It did exist, it will exist, that it exists in other parts of the universe in exactly the same way. In other words, it is built into the nature of existence. Does that mean that you are viewing your cosmology from a more fundamental sense of an absolute morality? By cosmology here, we're using cosmology in the big sense of the nature of existence overall, not just physical cosmology. Yes, absolutely. But interpreting then, or not affecting your science in any way, but viewing an interpretation of that science in terms of the philosophical underpinnings based upon not a derivation from that science alone, but rather seeing the fundamental sense of morality and then being able to view that science in a new light. That is correct. I think the data for the universe, part of the data is scientific universe, repeatable part of the data is scientific data, repeatable and reliably obtainable. Part of it is our own experience, our experience of ethics, aesthetics, our experience of meaning in our own life. That is not repeatable data. Nevertheless, it is very, very real data about the nature of existence. And that philosophical, indeed perhaps theistic view, does that in any way enable you to see more into the cosmological data? The cosmological data is about the big nature of the universe. Where they link is this question of why the universe allows life to exist. And we do know, thinking as a cosmologist, that many, many possible conceivable universes would not allow life to exist. So they do link in that this morality would not come into practice, it would not be realized unless there were beings there who existed in a way able to behave in a moral manner. So they are linked in the sense that if there is an underlying purpose to the universe which is then going to be manifested in people like ourselves, it has to be a universe which allows beings to exist, to have consciousness and some kind of free will. What do you say to your colleagues whom you respect and who respect you very much, who say that when they look into the laws of physics and the data of cosmology, that they cannot find purpose, it is pointless, and indeed that human beings are a fragmentary accident? So I think by their actions of writing these papers and wanting to communicate with other people about them, they are demonstrating there is meaning in the universe. The question that arises is, has that meaning arisen
in humanity out of a meaningless underpinning, or does the meaning in our lives reflect the nature of an underpinning? And I think only the second makes sense. But what they would say is that the data that you're using about the human experience, as rich as it is such a infinitesimal part of the cosmos on our little Earth, on this little outskirts of a galaxy and hundreds of billions of galaxies, hundreds of billions of stars, innumerable, that whatever is happening in the human experience is completely irrelevant in the great scheme of the enormity of the universe. Well, it's a fallacy that importance is related to size. The examples of microbes shows that quite clearly. One point which I think one should make here, if the universe is such as to allow life on our Earth, it is almost inevitable that it isn't only life on our Earth. There will be life spread throughout the universe, and so it won't be just on this little planet, which is kind of what Carl Sagan implied, and I think your question implied. There will be this meaningful people acting in ethical ways, seeing things aesthetically on millions and millions of planets throughout the universe, not just on this particular one. And if it turns out that's not the case? If it turns out that's not the case, we will be going back to a pre-Copernican view of the universe, because in some sense our planet will be different from everywhere else in the universe. That's virtually the same as saying we are the center of the universe in some sense. It would be a highly unlikely situation. Is it life that is critical, or is it in fact consciousness, the self-awareness that we have? It is consciousness, yes. So, I was thinking of consciousness. Yeah. So the requirement of consciousness suddenly takes on very great significance, what we say ontological significance, yes, in terms of the being of things. That is correct. Because that existence would affect our interpretation of all there is. That is correct. Our knowledge of consciousness and free will shows the existence of a kind of quality which is completely different from inanimate matter. That is a fundamental feature of the universe, the fact that such existence can be. And therefore, that affects your entire worldview, if you will. It affects my metaphysical view about the nature of the universe, precisely. Então, George Ellis cita algumas coisas extremamente importantes para essa discussão do propósito. Primeiro, ele cita que vamos assumir que tudo se resume simplesmente à matéria, ok? Nós, o universo, as leis físicas, tudo é matéria, está autocontido. Não existe nada fora do universo, nada além disso. Então, se as pessoas dizem que não existe propósito, como explicar o comportamento proposital do ser humano? O ser humano ele é causa e efeito também e tal, a gente se move sem liberdade nenhuma. É uma coisa que você pode dizer, só que leve até as últimas consequências do que você está dizendo. Pense nas consequências. Se você diz que a gente não tem liberdade de agir, então isso tem várias consequências bem sérias. Por exemplo, um criminoso é completamente inocente por tudo que ele faz, não importa a barbaridade do crime dele, porque ele não tem liberdade para agir. A gente só pode ser culpado se a gente tem liberdade. Tem várias consequências. Mas o George Ellis cita uma coisa mais simples, um artigo científico. Ou seja, você escreve um artigo dizendo que não há propósito no universo. E o propósito de escrever um artigo é divulgar as suas ideias. E qual é a ideia do artigo? Por que escrever o artigo, então, né? Então, ele discorda completamente que não haja propósito no universo. Há propósito no universo. E daí, então, a pergunta dele, o propósito pode surgir a partir simplesmente da matéria? No entender dele, não. Esse propósito precisa vir de fora. Por quê? Ele cita várias coisas, mas, por exemplo, o certo e o errado, o bem e o mal. Ele fala, por exemplo, da época que ele era professor na Universidade da África do Sul e tinha um apartheid. E ele dizia, nós estávamos lá e todo mundo ali na universidade concordava que aquilo era errado, injusto, era uma situação injusta que precisava ser mudada. Por que há certo e errado? Ele não estava dizendo que naquele contexto social era errado, mas que o racismo é correto em alguns outros contextos sociais. Não, ele está dizendo racismo é errado sempre, é um mal
sempre. E isso é uma lei moral, que não está contida nas leis da natureza, vem de fora da natureza, na visão dele, né? Então ele coloca isso além. Se há essa moral, e ela é absoluta, independe do contexto social. Racismo é errado sempre, na visão que ele estava dando exemplo ali da África do Sul, né? Se ela é absoluta, vem de fora. Então ela tem implicações para a cosmologia, inclusive para aquela afirmação do Sagan. Porque daí ele diz, então significa que, como entender o ser humano, né? O entrevistador pergunta ali, como entender o ser humano nesse universo gigantesco e tal, né? Aquilo que o Sagan estava falando, as implicações morais, né? E daí o George Ellis falava, olha, o ser humano está num universo gigantesco, isso é fato, né? Agora, isso não quer dizer que o ser humano não é importante. O simples fato de haver seres humanos que seguem essa lei moral torna o ser humano importante no universo, né? O universo, ter o ser humano que tem essa consciência, o torna importante dentro do resto de universo que não tem consciência, que não tem propósito. Então, dimensão, tamanho não implica em importância. Ele faz um exemplo engraçado ali das bactérias, né? Ou seja, a bactéria é um ser minúsculo, mas ela pode acabar com um corpo extremamente maior do que o dela, né? Pode matar um ser humano, um elefante, uma baleia, qualquer coisa. Então, o tamanho não dá importância, o que dá importância é o papel que joga, né? Dentro do universo que a gente conhece hoje, a consciência. E aí ele até começa a se perguntar, né? Existe consciência, então pode ter vida em vários lugares do universo? Sim, é o que você fez a parte de astrobiologia, você viu, né? Hoje é praticamente impossível a gente pensar que não há vida em outra forma em outros lugares do universo. Mas consciência, a consciência a gente não sabe, porque é vida inteligente e aí a situação fica mais complicada. Mas a consciência que seria o aspecto chave importante. Então a gente chegou agora num ponto, eu acho que deu para ter uma ideia, né, de que essa discussão ela é bastante profunda. E eu queria evitar, depois de vocês terem estudado tanta ciência, que talvez ficasse com a ideia de que agora é simples, a ciência explica tudo. Que é bobagem, tá? Não é assim. As questões são mais complicadas e vale a pena, de novo, não é que eu estou tentando enfiar aí uma lavagem cerebral na tua cabeça, nada disso. Vale a pena você pegar e procurar pessoas importantes, cientistas, filósofos, pessoas religiosas, pessoas da área de cultura, para investigar o que eles dizem com profundidade. Acho que a gente pode agora dizer que a gente já consegue ter uma visão do todo, né? Do todo, do ponto de vista agora cultural. Então, uma simplificação que muitas vezes acontece no diálogo entre ciência e cultura, ciência e fé, ciência e filosofia, é essa daqui. De um lado estão os que dizem que o universo tem sentido, que nós temos companhia no universo, que há uma finalidade, um propósito, que tem Deus e que existem certezas absolutas no universo. Um grupo que diz isso. Do outro lado, tem um outro grupo que diz que o universo não tem sentido, que a gente tem que aprender a conviver com as dúvidas, que as leis da física e as coisas são fruto do acaso, da aleatoriedade, e que a gente está sozinho no universo, como dizia o Carl Sagan, não tem Deus aí, né? Um super-herói que venha de fora, né? Salvar a gente, temos que nos entender aqui mesmo, ou estamos lascados. Eu duvido até quanto que realmente essas visões são conflitantes, porque esses aqui são os pontos de partida, mas as conclusões que um grupo tem e o outro grupo tem são semelhantes, quer ver? Os dois grupos vão falar de coisas boas que a gente deve fazer, vão falar que a gente deve nos amar, que devemos ser humildes, devemos ter sentimento de fraternidade, todos dependemos uns dos outros, responsabilidade sobre os nossos atos e sobre o planeta, como a gente vive, que nós somos pequenininhos e devemos nos respeitar uns aos outros. Os dois grupos falam isso, não é verdade? Os dois grupos falam isso. E os dois grupos acusam um ao outro das mesmas coisas ruins. Os dois grupos dizem que o outro grupo semeia o ódio, que o outro grupo semeia a segregação entre as pessoas, que o outro grupo é orgulhoso, não tem humildade de reconhecer as suas limitações, que as afirmações que eles fazem são irresponsáveis, enfim, são egoístas, egocêntricos e não respeitam os outros. Então, não é muito curioso, se você pensa um pouco sobre isso, e acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer, que partindo de premissas completamente diferentes,
chegam ideias iguais. Como o Raul Seixas dizia, tudo acaba onde começou. Ou seja, sempre vai dando volta, né? Volta e volta e volta e chega no mesmo ponto. Então, eu gostaria de propor a gente sair dessa visão maniqueísta aqui, onde ficam se batendo, e tentar chegar numa visão mais ampla da realidade. Eu gosto de pensar, eu não sou vascaíno, tá? Não sou vascaíno, mas eu gosto de pensar nessas quatro peças que se encaixam para dar uma visão do todo, conseguir ver as coisas de uma maneira mais completa. Então, para mim, é muito importante a gente avaliar o que tem para dizer a religião, a ciência, a arte e a filosofia. Porque são 4 modos completamente diferentes de avaliar o universo. São 4 linguagens e eles chegam a conclusões diferentes umas das outras, né? Tenta comparar a pessoa que trabalha nessas áreas. Tenta imaginar um padre, um pastor, um mestre budista, alguém da religião, como ele pensa. Pensa num artista. Como é que um artista vê a realidade? Agora, num cientista e num filósofo, alguém que só pensa na filosofia, eles abordam os problemas de várias óticas. É como você tem um objeto e você pode olhar ele de vários ângulos diferentes e conhecer melhor esse objeto, com esses vários ângulos diferentes. Isso que eu acho que é interessante. Agora, precisa fazer isso direito, né? Como eu estava falando, com amor à verdade, amor a realmente entender as coisas como elas são, tá? Eu quero colocar o último vídeo, um vídeo do Francis Collins, que eu citei agora há pouco, né? Onde ele fala sobre isso, sobre essas relações e como ele, homem de ciência e de religião, vê essas conexões entre tudo isso, entre todas essas coisas aí, tá? Então, vou colocar um pouquinho a ideia dele, que eu acho que é bastante importante. Science is about trying to get rigorous answers to questions about how nature works. And it's a very important process that's actually quite reliable if carried out correctly with generation of hypotheses and testing of those by accumulation of data, and then drawing conclusions that are continually revisited to be sure they're right. So if you want to answer questions about how nature works, how biology works, for instance, science is the way to get there. Scientists believe in that, and they are very troubled by a suggestion that other kinds of approaches can be taken to derive truth about nature. And some, I think, have seen faith as therefore a threat to the scientific method and therefore to be resisted. But faith in its proper perspective is really asking a different set of questions, and that's why I don't think there needs to be a conflict here. The kinds of questions that faith can help one address are more in the philosophical realm. Why are we all here? Why is there something instead of nothing? Is there a God? Isn't it clear that those aren't scientific questions and that science doesn't have much to say about them? But you either have to say, well, those are inappropriate questions and we can't discuss them, or you have to say we need something besides science to pursue some of the things that humans are curious about. For me, that makes perfect sense. But I think for many scientists, particularly for those who have seen the shrill pronouncements from extreme views that threaten what they're doing scientifically and feel, therefore, that they can't really include those thoughts into their own worldview, faith can be seen as an enemy. And similarly, on the other side, some of my scientific colleagues who are of an atheist persuasion are sometimes using science as a club over the head of believers, basically suggesting that anything that can't be reduced to a scientific question isn't important, and it just represents a superstition and it should be gotten rid of. Part of the problem is, I think the extremists have occupied the stage. Those voices are the ones we hear. I think most people are actually kind of comfortable with the idea that science is a reliable way to learn about nature, but it's not the whole story. And there's a place also for religion, for faith, for theology, for philosophy. But that harmony perspective doesn't get as much attention. Nobody's as interested in harmony as they are in conflict, I'm afraid. My study of genetics certainly tells me
incontrovertibly that Darwin was right about the nature of how living things have arrived on the scene by descent from a common ancestor under the influence of natural selection over very long periods of time. Darwin was amazingly insightful given how limited the molecular information he had was. Essentially, it didn't exist. Now with the digital code of DNA, we have the best possible proof of Darwin's theory that he could have imagined. So that certainly tells me something about the nature of living things. But it actually adds to my sense that this is an answer to a how question, and it leaves the why question still hanging in the air. Other aspects of our universe, I think also, for me, as for Einstein, raise questions about the possibility of an intelligence behind all of this. Why is it, for instance, that the constants that determine the behavior of matter and energy, like the gravitational constant, for instance, have precisely the value that they have to in order for there to be any complexity at all in the universe? That is fairly breathtaking in its lack of probability of ever having happened, and it does make you think that a mind might have been involved in setting the stage. At the same time, that does not imply necessarily that that mind is controlling the specific manipulations of things that are going on in the natural world. In fact, I would very much resist that idea. I think the laws of nature potentially could be the product of a mind. I think that's a defensible perspective. But once those laws are in place, then I think nature goes on and science has the chance to be able to perceive how that works and what its consequences are. Então acho que deu para perceber que muitas coisas que eu falo se baseiam muito no pensamento do Francis Collins e de vários outros cientistas também, né? Alguns dos quais eu mostrei hoje para vocês aqui, de que o debate tem que ser honesto, primeiro de tudo. Tem que haver um verdadeiro amor à verdade, não uma vontade de ganhar debate, não de vontade de ganhar sobre outras pessoas, de impor as suas ideias para outras pessoas, impor, nada disso. Mas uma verdadeira vontade de chegar o mais próximo possível da verdade sobre as coisas. E aí o Collins, como é um homem que trabalha muito com ciência e trabalha hoje, né, ele é presidente do National Institutes of Health nos Estados Unidos, ele trabalha com muitas pessoas, um homem que está, de certa forma, está envolvido no jogo político aí, né, porque o cargo dele tem uma expressão política também. Ele está mais ciente da grande dificuldade que os extremistas colocam no debate. Extremistas são pessoas que não amam a verdade. São pessoas que não estão interessadas com os outros. São pessoas que só estão interessadas em impor a sua visão de mundo sobre todo o resto da humanidade. E tem extremistas em todos os lugares, não se engane. Tem extremistas dentro da ciência, tem extremistas na religião, tem extremistas na política, tem extremistas em todos os lugares. E como ele diz, eles fazem muito barulho. Porque o ser humano, naturalmente, ele é atraído para o que faz barulho, porque o que faz alarde. As visões de harmonia entre as várias formas de conhecimento são, com certeza, a maioria no ambiente cultural, universitário, intelectual, no mundo, tá? São a maioria. Só que as pessoas não são ouvidas. Então eu estou fazendo um apelo, escute, são a maioria das pessoas pensam assim. E é possível discordar com respeito, discordar com crescimento individual, buscando essas coisas, né? E é isso que o Francis Collins fala aqui, né? E que realmente é isso. Um outro divulgador de ciência, para não ficar só entre os estrangeiros, mas muito importante, que também defende essa visão, eu já tive a oportunidade de acompanhar debates ao vivo com ele, e ele sempre defendeu isso, e é alguém que eu respeito muito, é o Marcelo Gleiser, né, que é o maior nome em divulgação de ciência no Brasil, uma pessoa que inspirou muitas gerações de físicos no Brasil, inclusive a minha. Eu cresci, até hoje eu lembro, meu pai comprava o jornal e tinha a coluna de física do Marcelo Gleiser. Aquilo, para mim, no domingo era o mais importante, ler a coluna de física do Marcelo Gleiser. Eu gosto muito do que ele escreve até hoje, né, do papel que ele tem para a ciência brasileira, é muito importante. Então ele diz que, com todas as palavras aqui, que há muitos outros caminhos de conhecimento para entender o ser humano, entender a natureza, não apenas a física. E ele se declara agnóstico, né? Não é uma pessoa religiosa.
Mas ele aceita esses vários outros caminhos. São tentativas de entender o que é o ser humano, como a gente se enquadra no universo. E não tem como a gente chegar a uma conclusão, viver em harmonia sem entender que as outras pessoas também podem estar certas e que a ciência não é a única a dar as chaves, as cartas. Para encerrar, então, eu quero propor que você pense no seguinte: essas 4 áreas são muito diferentes umas das outras. Como eu falei antes, basta você pensar nas pessoas que tipicamente representam cada uma dessas áreas, como elas agem diferente. Mas eu gostaria de propor a ideia de que todos eles caminham para alcançar o mesmo objetivo, talvez com olhos postos em questões diferentes, mas o mesmo objetivo. E o mesmo objetivo é chegar no que a gente chama, desde a época do Aristóteles, dos transcendentais. Ideias que transcendem as outras. Transcendental, transcender, significa, você pode pensar, quem gosta de matemática, no processo de tomar um limite. Ou seja, eu tenho um número que vai evoluindo até chegar num certo ponto. Então ele transcende, eu nunca chego lá no infinito, mas no infinito a tendência é chegar nesse valor. Essas ideias, esses transcendentais, a gente pode resumir, eu gosto de resumir, em 3 transcendentais, 3 pontos limites. O primeiro, bondade. O segundo, beleza. E o terceiro, a verdade. O mais fácil da gente entender, sem dúvida nenhuma, é a beleza. A beleza todo mundo procura. O artista, talvez com maior forma, maior intensidade, o artista busca a beleza. Ele realmente quer entender o belo. Mas não é só o cientista, não é só o artista, o cientista também. O cientista também quer ver beleza através das equações, das simetrias da natureza e tudo, né? Mesma coisa na filosofia e na religião. A religião também se admira com o belo. É um dos atributos de Deus, a beleza. Então a gente olha a beleza nas coisas simples e percebe que há um limite, alguma coisa, uma beleza, digamos, no infinito. Ou seja, eu quero dizer uma beleza no infinito o seguinte: beleza faz parte do universo. E a gente tem expressões limitadas de beleza, expressões maiores de beleza, expressões maiores ainda de beleza, né? Então, há um limite. O mais belo de todos seria o transcendental. A ideia de beleza transcende. Mesma coisa vale para os outros dois. Verdade é a segunda mais fácil de entender. A verdade também. O cientista, ele, embora não acredite, muitos cientistas hoje não acreditam que haja uma verdade, uma lei física última que diga ter respeito a tudo. Muito a visão hoje da física é que a gente vai crescendo em compreensão, e essa compreensão é eterna. Eles poderiam dizer que a gente vai se aproximando mais e mais de entender o universo, vai se aproximando mais e mais de uma certa verdade sobre o universo, embora a gente nunca vá chegar no limite dessa verdade. A religião também procura isso. A religião também procura entender a verdade sobre o universo, sobre Deus, etc. E a filosofia e a arte também. Por exemplo, quando um artista, um fotógrafo, ele quer fazer uma fotografia, essa fotografia ela vai ser verdadeiramente bela quando ela conseguir transmitir, além de toda a beleza dela, a verdade sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Não fazer uma montagem ou uma foto que engana e tal, porque algo que engana não pode ser bonito. É uma mentira, não pode ser bonito, né? Pode ser só bonito esteticamente, mas não vai ser nunca no limite bonito, belo, só se for verdadeiro. E existe a bondade. A bondade diz respeito aos atos morais, ser bom ou ser mal. É isso que eu quero dizer com bondade. Então aquilo que espera aí, eu agora esqueci o nome do cara, só um minutinho, corta aí. Volta aí não. Então a bondade, aquilo que o George Ellis dizia, né? Ou seja, que há uma moral intrínseca no universo. A questão do racismo é sempre errado, é sempre feio. Não existe um contexto que possa justificar racismo. Você pode falar de utilidade social e tal, mas é sempre uma monstruosidade. Afinal, você vai ser um nazista, né? Racismo é sempre feio. Então há o belo, há o bom e há o errado. Tem coisas que são sempre boas e tem coisas que são sempre erradas. E tem coisas que estão no meio do caminho, que depende do contexto. Roubar, por exemplo. Roubar pode ser
errado ou não. Se eu roubo porque eu estou morrendo de fome, e se eu não roubar aquela comida eu vou morrer, não estou cometendo um erro, não é errado. Nem do ponto de vista legal, isso não é crime, tá? Roubo por fome. Agora, se eu, não precisando daquilo, vou lá e roubo de outra pessoa, é feio. Se eu roubo uma coisa que faz muita falta para outra pessoa, mais feio ainda. Então, existem categorias também aí de moralidade. E, portanto, existe, de novo, esse limite. Então, eu gostaria que você pensasse, eu penso assim, pensasse, refletisse um pouquinho sobre isso. A gente tem várias áreas do conhecimento, que eu dividi aqui esquematicamente em 4. Você pode fazer mais divisões, não tem problema. E que todas elas procuram, do seu modo, chegar à compreensão desses 3 transcendentais aí: bondade, beleza e verdade. E a ciência é uma dessas linguagens. É, na minha opinião, a linguagem mais bonita. Eu adoro a ciência, eu não consigo imaginar sem fazer outra coisa. Mas existem essas outras formas de fazer também, tá bom? Então a gente termina o curso aqui. Agradeço tremendamente por terem me acompanhado durante essas 30 aulas aí, quase 50 horas de gravação, acompanhado todo o material complementar. Eu sei que muitos de vocês foram estudar os livros e estudaram as fontes complementares que eu indiquei, então com certeza gastaram muito mais que 50 horas nesse curso. E dizer que foi um tremendo prazer ter vocês aqui me acompanhando, estando junto comigo, e que quero que voltem a participar de outros cursos que a plataforma vai oferecer. E participem dos fóruns, das comunidades do Facebook, vários tipos de interação que a gente tem entre todos os alunos. Vamos criar uma comunidade de alunos e de pessoas que gostam da ciência e trabalham pelo bem da ciência e pelo bem do ser humano. Bom, muito obrigado a todos vocês.